Meu nome é Marta, tenho 25 anos, sou casada, mãe, hoje autônoma, né, no momento. E eu vim relatar um pouco da minha história, um pouco do que eu passei, do que eu superei. A minha história começou quando eu tinha em torno de 6 a 7 anos. Minha mãe teve um relacionamento com meu pai, breve me teve, né? E logo também se divorciaram, não deu certo o casamento dela, ela ficou sozinha comigo para criar. Um tempo depois ela conheceu outra pessoa, se relacionou também, e teve a minha irmã. Também não deu certo, ela ficou um tempo também separada. E daí ficou eu, ela e minha irmã, né? Só nós três sempre. Daí, certo tempo depois, quando eu já tinha em torno de 6, 7 anos, a minha mãe conheceu uma outra pessoa. E ele já era conhecido da família assim, né? Já não era uma pessoa estranha, a gente já conhecia, a família conhecia. E engataram um namoro, e logo depois foram morar juntos, a gente foi morar na casa dele, né? E eu lembro assim que logo após que a gente foi morar na casa dele com ele, assim, né? Até então, assim, tinha um certo carinho, a gente achava que era carinho mesmo. Nossa, ele era uma pessoa boa, uma pessoa assim, um cara legal e tudo. E logo umas semanas depois que a gente foi se mudar pra casa dele e morar com ele, começou assim umas coisas estranhas, né? Mesmo eu, na época muito pequena, não entendia e não sabia o que era, porque não era tão falado, né, na época, mas tinha certos carinhos, atitudes dele que eu não gostava, assim, que me incomodava, apesar de eu não entender o que era, mas me incomodava, me deixava incomodada, né? Eu achava que não era legal, não era um certo carinho legal. E como eu fui criada pela minha mãe só, meu pai foi embora para outra cidade sem querer saber, eles usavam muito isso, então conforme foi crescendo, assim, eu fui entendendo um pouco do que eu tava passando ali, o que era. Ele não só abusava fisicamente, como psicologicamente. Eu falava que se eu contasse, coisas piores iriam acontecer. Eu fazia acompanhamento psicológico na época com psicóloga, porque eu não aceitava muito bem o fato de eu não ter um pai presente, né? Eu não entendia o porquê de eu não ter um pai presente. E daí ele usava isso a favor dele. Ele dizia que ninguém ia acreditar em mim, que eu era uma criança difícil, que ninguém ia me apoiar, que eu não tinha ninguém, que meu pai tinha me abandonado e coisas desse tipo, né? Ele usava essas coisas pra me deixar abalada mentalmente, né? Não só fisicamente, assim. E conforme isso foi passando, eu fui crescendo, assim, fui entendendo um pouco que aquilo não era só simples carinhos, não era só simples brincadeiras. Eu percebi que tinha algo maldoso por trás daquilo, então eu fui me afastando. Mas conforme ele foi percebendo que eu fui entendendo o que era aquilo, que eu fui me afastando, ele foi me privando de várias coisas e, consequentemente, foi vindo as agressões, né? Desse meu padrasto. Ele me proibia de ir na casa de vó, na casa de tia, casa de amiguinha, de tudo assim que eu pudesse escapar e contar pra alguém, digamos assim. E sempre ameaçando que eu não podia contar pra ninguém, que ninguém ia acreditar em mim, sempre a mesma ladainha, assim, né? E daí isso foi, consequentemente sim, foi piorando aos poucos. Mas quando eu cheguei na fase adolescente, pré-adolescente, que foi um pouco mais pior, porque foi quando ele percebeu que eu tava crescendo, me tornando mulher, entendendo um pouco mais do que eu tava passando. Foi quando ele percebeu que eu tava tentando fugir. Então, conforme eu fui me afastando dele, sempre que ele tentava algo e eu me recuava, eu apanhava. Eram surras e surras. E como desculpa, minha mãe dizia que eu tinha respondido, que eu tinha feito algo errado, que eu tava errada, que eu era revoltada e aquela história toda. E eram surras que ele me dava porque eu me afastava dele, não tinha ele fazer aqueles carinhos em mim. E isso foi até os 14, 15 anos. E eu sempre, nesses momentos assim, eu sempre fui da igreja católica, né, religião católica, mas sempre tive muita fé. E todos os momentos que eu passava ruim, mesmo não entendendo muito, assim, de pequena, eu pegava muito em fé. Minha avó sempre me ensinou a rezar, então eu rezava muito e pedia muito pra Deus me tirar daquilo, né, que eu achava que tinha fé que um dia eu ia sair daquilo. Então aí no decorrer da adolescência, que já ia fazer 15 anos, estava fazendo a crisma, né, que era normal na minha religião, e a gente conheceu a minha madrinha de crisma atual. Aí a gente se aproximou, a minha mãe ficou muito amiga dela. E surgiu um pouco tempo depois o convite dela ser minha madrinha de crisma. Ela aceitou, foi muito legal assim. E a gente começou a conviver um pouco mais com ela. Isso eu não lembro bem assim o dia, mas eu lembro que logo no domingo a minha madrinha me chamou pra almoçar na casa dela. E eu fui. Eu já tava cansada, exausta de tantas surras, tantas privações, de tudo que eu vinha sofrendo, né? Aí eu cheguei nela lá na casa dela, a gente almoçou e eu fui conversar com ela, pedi pra falar com ela. Contei pra ela tudo que eu tava passando, todos os anos que eu tava aguentando aquilo. As surras, mostrei algumas marcas, contei pra ela, falei, implorei por ajuda, ali eu desabei, assim, eu acho que eu nunca tinha visto tão fraca como eu tava naquele momento pra ela, assim, me desabei, pedi ajuda, implorei por ajuda dela. Ela na hora ficou horrorizada e falou que ia me ajudar, que ia conversar com a minha mãe, que a gente juntas ia sair disso tudo, que isso não podia continuar de jeito nenhum.
Aí na mesma semana ela chamou minha mãe na casa dela pra gente conversar, eu, ela e minha mãe só, minha irmã tava na escola. E a gente conversou e ela contou pra minha mãe tudo, eu contei, eu me desabei mais uma vez pra minha mãe. Minha mãe ficou assim, pasma assim, sabe, porque ela não ficava muito em casa porque ela tinha que estar trabalhando, ela tinha minha irmã pequena e sempre cuidando da gente, então ela não tinha muito tempo em casa com a gente. Mas assim, no momento que a gente contou pra ela, ela na hora me apoiou, ela já nunca duvidou de mim, nunca teve dúvida do lado dela assim. E ela e a madrinha já prontamente, não, vamos achar um lugar pra vocês morar, vocês vão sair da casa lá. Mas a gente não teve a opção de denunciar ele, porque na família ele ainda é tido como bom moço, como bom homem da família, uma pessoa maravilhosa, então... E na época, como não chegou a ocorrer o estupro, só os abusos sim, físicos, foi molestado, assim, abuso mais psicológico, a gente não tinha provas físicas contra ele, né? Achávamos que a gente não ia conseguir provar mesmo na justiça e a gente acaba perdendo. Então minha mãe optou por sair fugida de casa, só com a roupa do corpo e um pouco de coisa que a gente tinha, roupa só mesmo assim. Só com roupas a gente saiu de casa. E morar num kitnetzinho assim, só eu, ela e minha irmã e roupas do corpo. E ali a gente começar tudo do zero. E assim foi, ela arrumou um serviço, eu fui arrumar também um pequeno trabalho, porque na época eu era de menor, mas eu fui trabalhar de babá para ajudar dentro de casa. E ali a gente foi se reconstruindo, aprendendo a se reconstruir. E eu fui aprendendo a superar os meus traumas, a confiar de novo nas pessoas, porque eu não conseguia. Eu fui aprendendo de novo a reviver, porque eu não tinha isso, né? Não tive isso, ele não deixava, ele não permitia. Então eu fui aprendendo a reviver. Logo depois aí eu já namorei, aí eu casei cedo, tive meus filhos, na verdade, né? E assim, fui superando o meu trauma. Graças a Deus, assim, eu superei todos os meus traumas com muita fé, a gente foi superando e hoje eu olho pra trás, é uma parte triste da minha história, uma parte que não gosto muito de ser lembrada, mas eu senti que eu precisava compartilhar. Pra quem tá passando por isso, pra quem já passou, não se calar, denunciar, contar, pedir ajuda, sair da situação. Nada é impossível, nada. E a gente nunca tá sozinho, foi isso que eu aprendi muito, que eu não tava sozinha, eu tava com Deus do meu lado ali, ele de um jeito do outro, ele me livrava, então a gente nunca tá sozinho, esse é o fato importante que eu acho que devo botar na cabeça, não estamos sozinhos. Sempre vai ter alguém pra ajudar, pra oferecer a mão e nos amparar, e essa foi assim, pra mim, foi assim um grande marco na minha vida, porque daí tudo mudou e hoje eu, graças a Deus, superei todos os traumas, hoje eu sou feliz e realizada. Mas a minha grande, assim, hoje, minha palavra é muito fé, eu tive muita fé em tudo. Superação. E eu acho que ser mulher, pra mim é ser forte. Porque mesmo não entendendo o que eu tava passando, eu fui forte. Eu acho que hoje, olhando pra trás, entendendo tudo, eu fui forte. Eu aguentei tudo calada, eu fiquei quieta. E hoje eu superei. Eu tô aqui lutando, criando os meus filhos, seguindo minha vida, apagando essa parte do meu passado e seguindo em frente. Acho que ser forte e superar. Eu acho que é isso.